Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal O que Aconteceu. Neste vídeo vou falar sobre os mistérios dos cultos mais sinistros da história. Vamos explorar os elementos que caracterizam esses grupos e analisar alguns dos casos mais chocantes que marcaram a sociedade. Além disso, vou dar dicas e orientações para se proteger desses cultos e evitar cair em suas armadilhas. O que são cultos sinistros? Primeiramente, é importante entender o que são cultos sinistros e como eles se diferem dos cultos religiosos tradicionais. Vou explicar os principais elementos que caracterizam esses grupos, como rituais sombrios, crenças extremas e manipulação mental. Compreender essas características é fundamental para entendermos como esses cultos atraem seguidores e como conseguem exercer tamanha influência sobre eles. Os cultos mais sinistros da história, começando pelo Heaven's Gate, um culto que ficou mundialmente conhecido em 1997 após um suicídio coletivo de seus membros. A seita era liderada por Marshall Applevitch, que afirmava ser o Messias enviado para salvar a humanidade. Os seguidores de Heaven's Gate acreditavam na vida após a morte e que um cometa que passou pela Terra seria sua chance de transcender para um nível superior de existência. Após o suicídio coletivo, foram encontrados os corpos dos 39 membros da seita, todos vestidos com uniformes negros e tênis da marca Nike. Outro exemplo é o Templo do Povo, liderado por Jim Jones, que também levou seus seguidores ao suicídio coletivo em 1978, na Guiana. O culto combinava elementos do cristianismo com socialismo e atraiu muitos membros, principalmente afro-americanos. Jones pregava a igualdade racial e os membros eram encorajados a se dedicarem ao culto em tempo integral. O Templo do Povo ficou conhecido por seus métodos de controle mental e tortura, que eram usados para manter os membros em linha. Já o movimento raeliano foi fundado em 1974, na França, por Claude Vorillon, que alegava ter sido contatado por extraterrestres. A seita acredita que a vida na Terra foi criada por seres alienígenas, e que através da clonagem e da inteligência artificial, a humanidade pode alcançar a imortalidade. Os membros do movimento raeliano são incentivados a ter relações sexuais livres e sem compromisso, e se preparam para a chegada dos extraterrestres. Casos recentes de cultos sinistros. Um caso recente de culto sinistro foi a NIV, que funcionava como uma espécie de grupo de autoajuda, mas que na verdade era uma organização criminosa liderada por Keith Raniere. Ele alegava que seu programa poderia ajudar as pessoas a se tornarem mais bem-sucedidas e alcançarem a iluminação pessoal. Porém, os membros do NIV eram admitidos a abusos psicológicos e físicos, além de terem suas finanças controladas pelo grupo. O caso se tornou público em 2017, após uma investigação do FBI. Raniere foi condenado a 120 anos de prisão. Outro caso recente é a Ordem Templo Solar, que foi fundada em 1984 na Suíça, e se desfez em 1994 após uma série de suicídios e assassinatos. O grupo acreditava na existência de uma conspiração mundial que controlava os governantes e que eles precisavam se preparar para a chegada do apocalipse. Os membros eram excluídos de rituais e práticas perigosas, e muitos deles morreram se suicidando ou sendo assassinados em nome do grupo. Esses exemplos mostram como os cultos sinistros podem causar danos profundos e irreparáveis na vida das pessoas que se envolvem com eles. Muitas vezes, esses grupos manipulam e exploram os membros, levando-os a cometer atos extremos, como o suicídio coletivo ou assassinato em massa. Como identificar um culto sinistro? É importante ressaltar que nem todo grupo religioso ou espiritual é um culto sinistro. Porém, existem alguns sinais de alerta que podem indicar que um grupo é perigoso e potencialmente sinistro. Alguns desses sinais incluem: líder carismático e controlador. Cultos sinistros geralmente são controlados por uma figura carismática que exerce um grande controle sobre os membros. Essa pessoa muitas vezes se apresenta como um messias ou profeta, e é vista como infalível pelos seguidores. Abuso físico e psicológico. Os membros do culto podem ser autorizados a abusos físicos e psicológicos por parte dos líderes e de outros membros do grupo. Isso pode incluir tortura, humilhação pública, privação de alimentos e sono, entre outros. Foco excessivo em dinheiro. Muitos cultos sinistros estão mais preocupados com dinheiro do que com espiritualidade.
Os membros são frequentemente protegidos a doar grandes quantias de dinheiro para o grupo, muitas vezes em detrimento de suas próprias finanças pessoais. Esses são apenas alguns dos sinais de alerta que podem indicar que um grupo é perigoso e potencialmente sinistro. É importante estar atento a esses sinais e buscar ajuda se você ou alguém que você conhece estiver envolvido com um grupo que despiste suspeito. Os cultos sinistros são uma realidade assustadora que pode causar danos profundos e irreparáveis na vida das pessoas. Se você suspeita que está envolvido com um culto sinistro, não hesite em buscar ajuda de profissionais especializados em lidar com esse tipo de situação. Chegamos ao final do nosso vídeo sobre os mistérios dos cultos mais sinistros. Espero que as informações tenham sido úteis para você entender melhor esse tema tão complexo e perturbador. Deixe seu comentário abaixo. A discussão aberta é uma forma importante de trocar informações e ajudar a conscientizar mais pessoas sobre os riscos desses grupos. Obrigado por acompanhar nosso vídeo e até a próxima!